Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Vai tudo bem contigo e com a tua casa? O meu desejo sincero é que Deus abra a janela dos céus e derrame sobre você e sua casa bênçãos sem medidas. Que Ele hoje visite você e assista você em todas as suas necessidades. E que o bom Espírito Santo olhe para você com misericórdia e insista, continue insistindo com você, até que você seja moldado à plena semelhança de Deus no caráter e na personalidade. Amados, obrigado pelos likes, obrigado pelos compartilhamentos, obrigado pela inscrição no canal, obrigado por assistir os vídeos até o final. Deus é contigo. Oremos. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado, meu Deus, porque o Senhor nunca desistiu do teu povo e nunca desistiu de nenhum de nós. Se temos falhado contigo, Senhor, obrigado porque o Senhor continua perto da gente. Obrigado porque o Senhor continua olhando para a gente. Obrigado porque o Senhor quer fazer milagres em nossa vida. Obrigado porque o Senhor quer dirigir, guiar, transformar a nossa vida. Perdoa-nos porque temos falhado. Perdoa-nos porque não temos buscado o Senhor como devíamos. Embora o Senhor tenha feito apelos e mais apelos através de seus servos, os profetas, busque o Senhor enquanto se pode achar. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em misericórdia. É o convite do Senhor para cada um de nós. Vinde arguir-me, diz o Senhor. Vinde a mim todos os que estão cansados, disse Jesus Cristo. O Senhor está sempre chamando. Estou à porta batendo. Abra o coração para que eu possa entrar e fazer morada, para que eu possa cear com você e você comigo. O Senhor continua chamando e nós continuamos fugindo do Senhor. Tenha misericórdia de nós e perdoa-nos essa rebelião, Senhor. Perdoa-nos os nossos pecados e purifica-nos de toda a iniquidade e dá-nos a alegria de voltar para o Senhor. Dá-nos a alegria de nos refugiar nos teus braços de amor. Meu Deus, meu Pai, nada somos sem Ti e pedimos a Ti, Pai, que olhe para a gente agora que queremos compreender a Tua palavra. Queremos entender essa reforma, queremos entender esse reavivamento. Então faz um milagre agora, Pai, em cada um de nós. E tenha compaixão de nós. Nós oramos, nós Te pedimos, agradecidos em Jesus Cristo. Amém. Amado, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2. Nós encontramos aí o chamado de Eliseu. E eu disse na mensagem anterior que a reforma de Elias, o reavivamento em Elias, ele não foi completo. Porque Elias, ele desanimou. Quando ele viu, ele faz aquela coisa tremenda lá no Monte Horebe, e chuva cai do céu, fogo cai do céu, o povo agora tem abundância, mas Elias não vê mudança no povo. Elias, então ele perde a paciência, ele foge, ele vai lá no capítulo 20, você vai encontrar Elias fugindo para uma caverna, e aí Deus vai atrás dele e diz: Elias pede a morte, né? Elias entra em depressão. A depressão de Elias é uma depressão profunda, porque ele não vê o resultado do seu ministério. Ele queria ver os resultados do seu ministério, mas ele não consegue ver o resultado. Então Deus diz para Elias: olha, tem 7.000 aí que não adoraram a Baal, não beijaram Baal e não ofereceram sacrifício a Baal, nem se inclinaram, nem se ajoelharam diante de Baal, e eu quero usar esses aí. Você não está só. E não é só você que tem que fazer as coisas. Aliás, um dos graves erros dentro do cristianismo moderno é que nós temos esperado pelos líderes, esperado por aqueles que estão na frente da igreja, na liderança da igreja, fazer as coisas para a gente. Quando na verdade Deus quer usar a multidão de pessoas que estão assentadas nos bancos da igreja para que a obra cresça, a obra se desenvolva, a obra seja concluída, porque tem a participação da maioria.
Diz o livro Preparação para a Chuva Serôdia, que Deus vai derramar o Espírito Santo quando a maioria estiver envolvida na pregação, na transmissão de levar a mensagem de Deus ao mundo. Então Elias, ali todo atordoado ainda, Deus vai lá, conforta o seu servo Elias e diz: Elias, eu quero que você ainda faça uma coisinha. Você vai ungir Eliseu como seu substituto, você vai eleger Azael como rei da Assíria e você vai ungir Jeú como rei de Israel. Então esses aí serão meus próximos instrumentos para trazer, para dar continuidade ao reavivamento e à reforma no meio do meu povo. Mas Azael não é rei da Assíria? Infelizmente, Deus aqui, a Bíblia não mente e a Bíblia não omite que Deus pode usar pessoas convertidas e pessoas não convertidas para levar os filhos de Deus apostatados, rebeldes, desviados, para trazê-los de volta ao redil. Assim como Deus vai usar Ciro, assim como Deus vai usar Nabucodonosor, assim como Deus vai usar Azael como instrumento de repreensão e de correção do povo de Deus. E aí Elias recebe a mensagem, depois que ele fizesse isso, ele seria levado para o céu. Elias sabia que ele seria trasladado para o céu sem ver a morte. Ele pediu a morte no capítulo 20, não é? Ele pede a morte, mas Deus diz: você não vai morrer. Você não vai morrer morte nenhuma, nem morte física, nem morte espiritual, nem morte eterna. Você não vai ter morte nenhuma, você vai para o céu sem provar a morte. Assim como Deus prometeu para Enoque, e que Enoque não provaria a morte. Enoque foi levado para o céu e Elias também foi levado para o céu. Esse é o Deus das promessas, meu querido. Você pode confiar nesse Deus, você pode buscar esse Deus, você pode provar a Deus, porque Ele vai cumprir sua palavra também. As 4.893 promessas é para você. A Bíblia contém 4.893 promessas. E Deus tem uma promessa para cada dia da sua vida, para cada propósito da sua vida, para cada sonho do seu, Deus tem uma promessa, tá bom? Então Deus disse para Elias: agora é hora de você subir. Então Elias disse para Eliseu, capítulo 2, quando Elias estava para ser tomado e levado para o céu, ele disse para Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, não te deixarei. E assim eles desceram juntos. E aí depois de Betel, Elias é levado para o céu, mas aí no capítulo 2, versículo 6, eles atravessam o rio Jordão, né? O versículo 6 diz que Elias diz: fique aqui, que Deus me enviou ao Jordão. Ele diz: não, eu vou com você também. E então eles atravessaram ali o Jordão, Elias bateu o manto no Jordão, o Jordão abriu, eles passaram em terra seca. E aí no versículo 9, veja aqui a ideia que Deus dá para a gente sobre a questão de reavivamento, de reforma e de pregação do Evangelho. Diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: peça o que você quer que eu faça por você antes que eu seja tomado de você. Eliseu disse: eu peço a você que me caiba, que você me dê porção dobrada do Espírito Santo que habita em você. Olha que pedido ousado. Eliseu começou a caminhar com Elias, cuidar, lavar os pés de Elias, e agora Elias vai ser levado para o céu.
diante de Eliseu. Eliseu vai testemunhar o grande milagre, meu querido, que é a pessoa ser trasladada para o céu. Jesus Cristo vai descer nas nuvens e nós seremos trasladados para o céu. Anjos de Deus que hoje estão conosco aqui nos tomarão pelas mãos e nos elevarão para encontrar Jesus Cristo nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E agora Eliseu vai testemunhar a trasladação de Elias. E ele vai ficar aqui para dar continuação ao ministério de Elias, a obra de reavivamento e reforma. E sabe o que Eliseu pede? Ele não pede muita coisa. Ele pede uma coisa só. Ele pede o Espírito Santo. Eu preciso do poder do Espírito Santo para fazer o que você fez, para fazer coisas até maiores que você. Então eu preciso do Espírito Santo. Eliseu vai pedir o Espírito Santo. Versículo 10 diz, Elias disse, você pediu uma coisa muito difícil. Todavia, se você me ver quando eu subir, quando eu for tomado de você, você vai receber porção dobrada do Espírito Santo. Se você não vir, você não vai receber. E aí, de repente, os dois estão conversando ali. Eles eram muito amigos. Então, Elias agora... há um redemoinho, uma carruagem de fogo, e Elias sobe para o céu naquele redemoinho, levado por aquela carruagem de fogo. Muita gente fica discutindo se ele subiu no redemoinho ou se ele subiu na carruagem. A carruagem produziu o redemoinho, e a carruagem levou Elias no redemoinho. Ele subiu para o céu na carruagem no meio do redemoinho. O redemoinho levou Elias para o céu através da carruagem, porque a carruagem produziu o redemoinho. Às vezes a gente fica conjecturando coisas, às vezes a gente fica discutindo coisas que não tem necessidade. Elias subiu para o céu. Foi no redemoinho? Foi. O redemoinho foi produzido pelo quê? Pela carruagem de fogo. Então Elias subiu para o céu no redemoinho, na carruagem de fogo. E Eliseu agora ficou ali. O manto de Elias caiu. Elias não precisava mais de manto, né? Ele agora, o manto dele cai, e Eliseu veste o manto de Elias. E veja o primeiro milagre que acontece aí. Capítulo 2, versículo 12 em diante. Vendo Eliseu, clamou, que ele viu Elias subindo no redemoinho, né? Ele diz assim, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Olha aqui ele falando da carruagem aqui. Carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais foi visto. Elias nunca mais foi visto porque ele foi tomado. Então ele, tomando as vestes de Elias, ele vestiu o manto de Elias e voltou para o Jordão. Então, quando ele chegou no manto, no rio, ele queria atravessar para o outro lado. Ele disse, onde está o Deus de Elias? E ao bater o manto na água, como Elias fez, diz o texto aí, ó, verso 13, levantou ele o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando após, pôs-se junto ao Jordão, e tomou o manto de Elias, e feriu a água, e disse, onde está o Deus de Elias? O Senhor Deus de Elias. E aí quando ele bateu a água, o manto na água, a água se dividiu. Esse é o primeiro milagre. Então agora Eliseu tem certeza que o Espírito Santo que agia em Elias está sobre ele em porção dobrada. Se Elias tinha poder para fazer grandes coisas, fazer descer fogo do céu, para fazer chover, para fazer milagres, Eliseu agora tem porção dobrada, ou seja, poder dobrado do Espírito Santo para fazer grandes coisas. Aí você vai ler o capítulo 3, capítulo 4, você vai ler o resto de 2 Reis aí, até a morte de Elias. Você vai ver que Elias vai multiplicar pão. Elias vai descer, vai fazer, Eliseu vai multiplicar pão. Eliseu vai fazer fogo cair do céu. Eliseu vai profetizar a abundância de comida. Eliseu vai fazer o azeite da mulher
encher várias vasilhas, um pote de azeite, encher um quarto cheio de vasilhas. Eliseu vai ressuscitar um morto. O próprio Eliseu vai ressuscitar uma pessoa depois de morto. Os ossos de Eliseu ressuscitam um soldado jogado em sua cova. Então, Eliseu agora ele passa a ser um símbolo de Jesus Cristo. E aí, Renivaldo, qual foi a reforma, qual foi o reavamento em Eliseu? No período de Eliseu, nós não encontramos adoração a Baal. No período do ministério de Eliseu, você não encontra o povo em adoração a Baal. Ao contrário, se a gente lê aí no capítulo 3, capítulo 4, a gente vai ver que os filhos de Israel se unem ao Deus de Israel. E aí agora vem as escolas dos profetas, vem a restauração da lei, vem o reavamento do culto a Deus, dos sacrifícios. Eliseu vai implementar uma reforma de longo prazo. E essa é a verdadeira reforma que precisa acontecer na minha e na tua vida. Porque quando a gente faz uma reforma apressada, e aí muita gente tem errado justamente nesse aspecto, por quê? Porque eu quero fazer uma reforma na minha vida, vou deixar isso. Aí começa fazendo uma reforma, aí para de usar uma coisa, para de usar outra, para de usar isso, de repente você se cansa. Primeiro, Eliseu pediu o Espírito Santo. Meu querido, minha querida, se tem uma mensagem, se tem uma coisa que você precisa cravar no teu coração dessa série, o Espírito Santo 2024, mais do Espírito Santo, é que você não pode fazer nada sem o Espírito Santo. Não tente e nem invente fazer qualquer coisa sem o Espírito Santo, que não vai dar certo. Pode até durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode durar um tempo, mas não vai durar todo o tempo. Por quê? Porque a reforma, o reavamento sem o Espírito Santo, mudanças na nossa vida sem o Espírito Santo são obras meritórias, justiça humana. E isso não dura, isso não satisfaz, isso não preenche. É como eu tenho dito, a teoria da verdade não muda quem a gente é. Então Elias sobe para o céu, mas Deus disse, olha, vou deixar lá 7.000 e vou deixar Eliseu como representante dos 7.000, que vai estar cheio do Espírito Santo e ele vai fazer uma reforma mais duradoura. Quando vem a escola dos profetas, o que essa escola fazia? Aí você vai encontrar aí Eliseu estabelecendo escola em Jericó, escola em Dotã, escola em Jerusalém, e vai estabelecer escola em todas as regiões, especialmente as regiões do norte, né? Ele vai estabelecer em Gileade, Galileia. Então Eliseu vai circular ali por toda a região, pregando, ensinando o povo a andar na lei de Deus e adorar o verdadeiro Deus. Então ele vai dar continuidade à reforma de Elias, agora na questão da restauração da adoração. Então nós não encontramos em Eliseu a adoração aos ídolos. Por quê? Porque Eliseu vai fazer uma reforma completa. Lógico que quando o povo está se rebelando contra Deus, existiam aí vários reis na época de Eliseu, especialmente Amon, os descendentes de Acabe, né? Que eles continuam com a adoração a Baal. A própria Jezabel não morre na época de Eliseu, né? Mas ela ainda vai desenvolver, mas Eliseu vai combatendo isso aí. E o povo vai abandonando. E lógico que quando chega Jeú vai eliminar de vez a adoração a Baal. No Reino do Norte, a gente vai encontrar Jeú, porque foi um dos escolhidos de Deus através de Elias, para dar continuidade à reforma. Deus vai continuar combatendo. A idolatria continua no meio do povo. A questão é que ela agora não é vigente, ela não é tão acentuada, ela não é tão visível quanto na época de Acabe, em que o povo abertamente se rebelou contra Deus, a ponto de Deus trazer 3 anos e meio de seca. Então a reforma em Eliseu é mais silenciosa.
E essa reforma mais silenciosa é uma reforma que não é apenas duradoura, mas é uma reforma que a gente vê o resultado a longo prazo. Meus queridos, minhas queridas, Deus quer mudar você. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer fazer uma grande revolução na tua vida. Um rebuliço na tua vida. Agora Ele vai fazer uma coisa de cada vez. Deus jamais vai mexer com você de forma estrutural, profunda. Ele vai fazer isso de forma profunda, mas a longo prazo. Porque isso, Deus sabe que se Ele mudasse você de uma hora para outra, deixe-me ilustrar isso de uma forma bem mais prática. Pense o seguinte: se Deus chegasse para Renivaldo hoje e dissesse: Renivaldo, eu vou arrancar teu coração, vou dar a você um novo coração, vou colocar aí dentro de você a minha lei e você vai parar de pecar. Você vai parar de fazer isso, você vai parar de fazer aquilo. Você não vai ter mais desejo nenhum de fazer coisa errada. O que ia acontecer com o Renivaldo? Acredite, meu querido, iria acontecer com o Renivaldo o que aconteceu com Lúcifer no céu. O orgulho ia encher meu coração de tal forma, que ia chegar um momento que eu ia esquecer a mensagem, o objetivo da reforma em Elias. Lembra dos dois objetivos lá da mensagem de Elias? A mensagem era: Deus é Deus e o povo precisava voltar a adorar a Deus, voltar-se para Deus, abandonar a idolatria. Elias era o mensageiro de Deus para trazer um reavivamento e uma reforma. Reavivamento da verdadeira piedade, da verdadeira adoração. Reforma era uma reforma estrutural que mexia com o todo, o interno e o externo. Alimentação, comportamento, linguajar, relacionamento. Então a gente vai encontrar isso em Neemias, a gente vai estudar a reforma em Neemias. Por quê? Porque em Neemias a gente vai ver claramente a reforma do ponto de vista estrutural. O povo estava se relacionando com pessoas ímpias, o povo estava em aliança com os ídolos, o povo estava em linguagem torpe. Então a mensagem passa por um reavivamento da verdadeira piedade, da adoração, do sacrifício, da entrega, da consagração, da santificação, da purificação. E a reforma. A reforma tem que ver com o que eu quero e o que Deus quer de mim. E agora Deus vai modificar o coração do Renivaldo. E Deus vai fazer isso o quê? De forma bem vagarosa. Bem vagarosa. Elias esperava que Deus fizesse essa reforma assim, ó, no estralar de dedo. Não, Israel agora não adora mais a Baal e todo mundo vai reconhecer que Elias é o profeta de Deus. O povo vai combater a Jezabel e ao reinado de Acabe e Deus não fez isso. Quando Elias reclama com Deus: Senhor, o povo está aí adorando os ídolos e Jezabel está matando todos os teus profetas e só eu fiquei. Só eu permaneço fiel ao Senhor, só eu estou adorando meu Deus, só eu estou fazendo isso, só eu estou fazendo certo. Deus disse: filho, não é assim não. Isso aqui é um tapa na cara daqueles que dizem que salvação é individual. Veja bem, julgamento é individual. Santificação é pessoal. Agora, salvação é coletiva, meu querido. Você foi chamado por Deus para ser salvo e salvar outros. Deus não chama ninguém para viver uma vida individualista. Agora chama você para um relacionamento individual. Relacionamento individual, claro. Eu tenho que ter meu relacionamento pessoal com Deus. E isso não depende de cônjuge, parente, família, pai, mãe, filho, irmã. Não, é pessoal. Agora a salvação, não. A minha salvação é para que a minha salvação salve outras pessoas. Então Deus diz: eleja Eliseu como profeta, eleja Azael como rei
da Assíria e eleja Jeú como rei de Israel. E agora, através deles, cada um deles vai ser um tipo de instrumento nas mãos de Deus para levar o seu povo à conversão, à purificação e à santificação. Reavamento e reforma. Passando por conversão, purificação e santificação. E agora a santificação, e aí vem a questão da adoração. Por isso é que nós não vamos encontrar em Eliseu não vai destacar o período do ministério de Eliseu, não há nenhum destaque para a adoração aos ídolos. Ao contrário, no período de Eliseu é um período de milagres. Grandes milagres Deus fez em Israel através de Eliseu. Para quê? Com um objetivo só, meu querido. O objetivo de Deus era mostrar para Israel quanto Deus o amava e o quanto Deus queria que eles mudassem o seu coração. Você vai encontrar em Ezequiel Deus prometendo a esse povo um novo coração. Você vai encontrar em Oséias Deus chamando o povo de volta. Volte-se para o nosso Deus. Isaías capítulo 2, versículo 6. Vinde, andemos na luz do Senhor. E Oséias capítulo 6. Venham para o Senhor, porque Ele faz a ferida e Ele cura. Então em Eliseu nós encontramos curas e milagres, nós encontramos maravilhas, porque Deus agora está desejoso de fazer maravilhas no meio do povo de Israel, para um grande reavamento, uma grande reforma. Pão multiplicado, machado flutuando. Jesus Cristo vai fazer Pedro andar sobre as águas, né? E Eliseu vai fazer um machado nadar, flutuar na água. Machado de ferro, imagine um machado deve ter o quê? 1,5 kg mais ou menos. Vamos colocar 1,5 kg e aí o machado vai flutuar. Ou 2 quilos, não sei. Vamos colocar 1,5 kg. E aí o machado está lá no fundo da água, Eliseu joga uma madeira na água e o machado agora começa a nadar sobre a água. Meu querido, minha querida, o período de Eliseu é um período de reavamento, de reforma. E nesses dias finais, você acha que Deus é diferente? Deus quer operar grandes maravilhas nesses dias finais. Deus quer abrir os olhos das pessoas para enxergar que Ele é o verdadeiro Deus. Deus quer combater a evolução, o ateísmo, a incredulidade. Deus quer usar você e você tem que pedir porção dobrada do Espírito Santo para que maravilhas sejam feitas. Jesus Cristo multiplicou pães, Jesus Cristo fez Pedro andar sobre as águas, Jesus Cristo ressuscitou mortos, Jesus Cristo curou pessoas endemoniadas. Eliseu fez tudo isso. Eliseu, inclusive, é um tipo de Jesus Cristo. Observe que todos os milagres que Jesus Cristo fez, Eliseu também fez. Porque, meu querido, quem é que estava governando a vida de Eliseu? O Espírito Santo. Quem estava governando a vida de Eliseu? O Espírito Santo. Quem estava governando a vida de Jesus Cristo? O Espírito Santo. Quem estava governando a vida de Paulo? O Espírito Santo. Quem estava governando a vida de Estevão? O Espírito Santo. Quem estava governando a vida de Filipe? O Espírito Santo. Quem estava governando a vida de Paulo? O Espírito Santo. E observe que todos esses homens... Paulo vai ressuscitar um jovem chamado Eutico. Jesus Cristo vai ressuscitar a filha da viúva, a filha da viúva, o filho da viúva, né? Jesus Cristo vai ressuscitar a filha de Jairo. Jesus Cristo vai ressuscitar Lázaro. Eliseu ressuscita um morto e os ossos de Eliseu ressuscitam um soldado. Milagres, maravilhas. Deus está desejoso de operar maravilhas em nosso planeta, em nossa terra, nos últimos dias, para a salvação dos seus filhos. Em Eliseu, nós não encontramos destaque da idolatria, porque Deus está operando poderosamente uma reforma e um reavamento em Eliseu. Eliseu vai completar a reforma, vai completar o reavamento começado por Elias, para levar o povo de volta à verdadeira adoração, ao verdadeiro Deus. Nesses dias finais, Deus ainda tem o verdadeiro Elias, o terceiro Elias, porque o segundo Elias a gente vai estudar ainda, que é João Batista. Uma reforma, um reavamento, uma reforma. João Batista mais voltado para o conhecimento do Messias,
a chegada do Messias. O terceiro Elias também para o segundo retorno de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus Cristo a esta terra. A verdade ser restaurada. A verdade é restaurada em Eliseu. A verdade é restaurada em João Batista. A verdade é restaurada em 1844, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu quero falar com você agora, eu quero falar ao seu coração. Meu querido, Deus quer fazer de você um instrumento para realizar o extraordinário neste mundo. Elias, a gente não encontra muito milagre em Elias, né? Elias também vai ressuscitar uma pessoa, né? O filho da viúva lá de Sarepta. Observe que todos eles são governados pelo Espírito Santo. Elias tinha muito do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo passa para Eliseu, passa para Jesus Cristo, passa para Estevão, passa para Pedro, para Filipe, para Paulo e para mim e para você. Deus está ansioso. Se hoje a gente não está vendo maravilhas acontecendo nessa terra, simplesmente é por quê? Porque a gente não tem poder. A gente não tem o Espírito Santo. No sentido de pregação, no sentido de evangelização, no sentido de missão. A obra de Deus neste mundo é o evangelho a cada pessoa debaixo do céu. E Paulo vai dizer que o evangelho alcançou todos. Na época de Eliseu, as pessoas se voltaram para Deus. Você vai encontrar aí Eliseu fazendo milagres e as pessoas buscando a Deus em Eliseu. Lógico que Eliseu vai trabalhar de forma bem vagarosa, através das escolas dos profetas. Cada escola agora se tornou um centro de evangelização, um centro de treinamento, um centro de aprendizado, de ensino da lei, dos mandamentos de Deus, para que o povo aprendesse a vontade de Deus. Cada professor, cada um dos profetas, agora a gente pode trocar a palavra profeta por professor, né? O Novo Testamento vai dizer que Deus tem na igreja pastores e mestres ou pastores e professores. Então nós temos os professores lá. No Velho Testamento eram chamados de profetas. Esses profetas do Velho Testamento, que eram professores, eles não profetizaram nada, mas eles estavam ali ensinando o povo a verdadeira adoração. E Deus, nesses dias finais, com o terceiro Elias, Deus haverá de restaurar a verdade através do ensino da verdade. Eliseu é um tipo de Jesus Cristo, mas acima de tudo, Eliseu é um tipo daquele que Deus quer usar como mensageiro para implementar uma obra de reavamento e reforma em sua igreja. Deus não quer que a gente faça as coisas com pressa. Deus quer que você faça no tempo de Deus. Permita que Deus trabalhe em você da maneira dele. Observe, eu vou ler o último texto da Bíblia para a gente fazer um apelo e a oração. Leia comigo Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 5. Leia comigo. Filipenses está logo depois de Efésios, tá? Efésios está depois de Gálatas. Filipenses capítulo 1, que está escrito, meu querido. Versículo 5. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra. Então a boa obra começou em Elias. Elias trouxe um grande reavamento. Ele trouxe um choque. Elias foi aquele que trouxe algo chocante. Assim como Deus, quando pronunciou os 10 mandamentos lá através de Moisés, o que Deus fez? Trovão, relâmpago, fogo, fumaça, vozes. Então o povo foi chacoalhado pelos trovões e relâmpagos lá no Monte Sinai. No Monte Horebe, Deus desce em forma de fogo. Queima o altar, queima as pedras, queima a lenha, a carne, a água. Deus se mostra poderoso. E às vezes, e muitas vezes, pode acontecer
de você agora começar a servir a Deus por medo. Eu já conheci muitas pessoas que pediram um milagre a Deus. Ah, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou servir o Senhor. E depois começa a servir a Deus por medo. Ou seja, não sai da igreja, mas também não serve a Deus. Você fica ali por medo. E o medo, meu querido, ele impede você de se relacionar com Deus. Cuidado, porque Deus não quer que você faça nada por medo. Deus quer que você faça tudo por amor. Primeiro ele derrama o amor dele em seu coração, para que através do amor dele derramado em seu coração, você consiga amar a Deus e guardar seus mandamentos. Jesus Cristo mesmo disse, se você me amar, você vai guardar meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15, capítulo 15, verso 15. Verso 10 também. Se você me ama, você vai guardar minha palavra. Capítulo 14, verso 23, que para mim é o texto da Bíblia mais maravilhoso, mais sublime, mais profundo. Ele diz, aquele que me ama, guarda a minha palavra, e eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Deus está ansioso para morar em seus filhos. Deus está ansioso para morar em você. E aqui está dizendo, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em você é o que vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Observe que essa expressão até é longo prazo. Essa expressão até é demorada, ela é profunda, ela é enraizada, ela é constante, ela é duradoura, ela é permanente. Deus não quer algo transitório, passageiro, não. Eu vou fazer isso e 2 dias depois você está fazendo tudo errado. Não faça nada sem o Espírito Santo, porque se a obra começou em Elias e a obra foi profunda, ela foi profunda a partir de Eliseu. Por quê? Porque ela foi permanente, ela foi duradoura, ela foi constante. Deus quer isso na sua vida. Deus não vai tirar os teus defeitos de uma hora para outra, não, porque isso seria prejudicial a você. Você pararia de depender de Deus. Elias queria o resultado imediato da sua pregação. Deus disse, calma, vamos devagar. E aí Deus vai estabelecer as escolas. Deus vai estabelecer os centros de pregação. Deus vai estabelecer ali os juízes. Deus vai estabelecendo a liderança em todo Israel, para que as reformas... Aí depois nós vamos ter uma reforma pequena em Josias, nós vamos ter uma reforma em Ezequias, nós vamos ter a reforma em Neemias, mas esses são instrumentos que a reforma começou em Elias. Elias é o que começa uma reforma em Israel, e que essa reforma vai se aprofundando através de Eliseu, e chega a Neemias, que é o tema da nossa próxima mensagem. Meu querido, minha querida, Deus quer fazer uma grande obra de reavivamento nesses dias finais através do terceiro Elias. Meu querido, minha querida, Deus quer usar você. Deus precisa de Eliseus modernos, que com paciência, com uma liderança firme, consiga chamar o pecado pelo nome de forma amorosa, constante, purificando assim a sua igreja, purificando o seu povo, santificando o seu povo. A gente vai ler na próxima mensagem, a gente vai estudar um pouquinho sobre a reforma de Neemias. A gente vai ler lá os textos de Joel, capítulo 1, capítulo 2. Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida, meu querido. Deus quer abalar o mundo com a pregação do Evangelho, e Deus quer, primeiro, Ele quer abalar você. Ele quer rasgar teu coração, Ele quer purificar você, Ele quer santificar você, Ele quer dar a você a chuva do Espírito Santo. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, estamos diante de Ti, meu Deus. E se o Senhor chamou Eliseu e deu a ele porção plena, dobrada do Espírito Santo, queremos que o Senhor faça o mesmo conosco hoje. Assim como Eliseu foi capaz de fazer maravilhas, grandes milagres no passado, Senhor, queremos ser teus instrumentos para não só fazer milagres nesses dias finais, mas também para levar a tua palavra, para levar a tua verdade,
operando aí uma grande obra de reforma e reavivamento em toda a sociedade, em especial a tua igreja. Converte o nosso coração e purifica-nos de todo mal. Nós te adoramos, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.